O Senhor esteja convosco. Boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abriram os seus tesouros, oferecendo-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Esta é para nós palavra da salvação. Oremos. Devo começar por dizer que esta celebração, este domingo, este Evangelho, é dos Evangelhos e dos domingos que eu mais gosto, porque tem uma narrativa, é sobretudo uma catequese, mais do que um elemento absolutamente histórico, mas é sobretudo uma catequese que nos coloca a caminho, que nos faz pensar sobre a vida. E nós podemos começar por pensar, desde logo, que há aqueles que estão no presépio e há aqueles que vão ao presépio, aqueles que chegam ao presépio. E quem é que nós temos no presépio? Desde logo, no presépio temos Maria, claro, o menino, isso é central, ele é o presépio, ele é a luz, a estrela, tudo isso. Mas nós temos Maria, temos José, inspirados por uma passagem do Antigo Testamento, dizemos também que temos o burro e a vaca. Ficaram muito escandalizados quando o Papa Bento XVI, a certa altura, pôs a hipótese de que provavelmente no dia em que Jesus nasceu não estariam lá essa companhia de Jesus, isto é, não estariam lá esses dois animais. Mas pronto, em todo o caso, este é o cenário daqueles que estão em Belém, no presépio. E os anjos, claro, os anjos estão lá a cantar jubilosamente. Imagino que nós todos consigamos ter isso na nossa narrativa. E depois há dois grupos de pessoas que vão ao presépio. Primeiro, os pastores, que eram judeus. E, portanto, os pastores são os primeiros a ir ao encontro daquele presépio. E hoje temos o segundo grupo, os magos. Não são judeus, não são pastores. É outra história. Então, hoje vamos ao presépio através dos magos. Vamos ao presépio por esta história destes homens. E gosto desta ideia porque os magos não são o povo eleito, não são judeus, representam a terra inteira, como cantávamos no Salmo também. Os povos de toda a terra virão adorar o Senhor. Todos os continentes, todas as culturas representam a universalidade. Diz o texto bíblico apenas que são magos.
mas a tradição trouxe-nos muito mais informações e muito mais interessantes do que apenas sabermos que são magos, eventualmente seriam astrónomos, seriam pessoas habituadas a olhar para as estrelas, a contemplar o universo. Mas então o que é que nos diz a tradição? A tradição diz que são 3, imagino por causa dos presentes que entregaram, o ouro, a incenso e a mirra. Depois diz que são reis. Também diz os nomes deles, não é? O Baltazar, o Gaspar e o Melchior, ou o Belchior. Uns dizem Bel e outros dizem Mel. Também, se calhar, o Mel faz-nos melhor. Então, Melchior. Então, temos estes 3 nomes. Representam quantos continentes? 3 continentes, aqueles que se conheciam à época. Quais são? A Europa, a Ásia e a África. Nós aqui nos nossos Reis Magos temos mais ou menos esse potencial, conseguimos mais ou menos descobrir essa tonalidade. Se hoje, se nós quiséssemos continuar a representar aquilo que eram os magos, se quiséssemos representar o mundo inteiro, teríamos que ter pelo menos mais 2 magos. Portanto, cada um de nós, depois no final quiser juntar-se à peça, é só um que represente a Oceania e outro que representa a América. Então, esta ideia dos magos, esta ideia dos nomes, dos continentes, também há quem diga que eles têm 3 idades diferentes, um representaria os jovens, outro um adulto e outro uma pessoa de mais idade, acho que não se pode dizer velhos. Então, pronto, uma pessoa de mais idade significa que representam todas as idades. Porquê é que é bonito este dia? É porque neste dia todos, diria o Papa Francisco, estão convidados a ir a Belém, adorar o menino, reconhecer que Jesus é a verdadeira luz. Então estes não são propriamente os crentes, isto já não é propriamente uma história dos judeus, não é uma história de crentes daquela região, é para todos, crentes, não crentes, judeus, não judeus, é para todos, de todas as idades, de todas as culturas, de todas as sensibilidades, com todas as dimensões culturais, diríamos, tudo aquilo que nós pudéssemos ou quiséssemos pensar. Mas, sobretudo, quem são estes homens? São homens e mulheres que são buscadores. O Tomás Ali faz muito bem essa distinção, dizendo que hoje o mundo já não se divide entre crentes e não crentes. Ele diz, não, hoje divide-se entre os que buscam e os que se acomodam. E isso está entre os crentes, há os que buscam e os que se acomodam, e os não crentes, também há os que buscam e os que se acomodam. E, portanto, ele introduz-nos mais nessa dimensão dos buscadores, daqueles que são capazes de tirar os olhos do chão, olhar para o céu, ver as estrelas, compreender, contemplar. Bom, eu estive a pensar o que é que este texto nos poderia ajudar. Não sei se anda aqui alguém no ginásio. Quem é que anda aqui no ginásio? Só para levantar a mão. Pô, não tem vergonha. Epá, mesmo assim são poucos. Olha, aí os PTs têm ainda muito trabalho nesta comunidade. Bom, então eu andei a ajudá-los durante muito tempo, mas achei que não valia a pena, já que não era praticante, era um atleta não praticante, abandonei. Mas então imaginem um plano de treino que o nosso PT nos daria para 2025. Se forem como eu, nunca me lembro quais são as máquinas e os exercícios, tenho que estar sempre a fazer perguntas, depois, como sou um bocado envergonhado, é melhor vir para casa e pronto, e esperar que a linha se mantenha. Então, um plano de treinos para 2025, a partir exatamente deste texto. 7 exercícios, 7 desafios. O primeiro, claro, a partir do texto, o primeiro é aprender a ver as estrelas, ou seja, aprender a olhar, a levantar os olhos, tirar os olhos do chão, aprender a contemplar, a olhar para além do nosso umbigo. Então este é o primeiro exercício, levantar os olhos. Isto quase parece um PT no Alentejo, peço desculpa, mas que é assim mais calmo. Dizem que é só levantar os olhos, fecha um, fecha outro, abre os dois, fecha os dois. Portanto, esses exercícios eu também sou capaz ainda de fazer. Bom, então, o primeiro parece simples, não é? Levantar os olhos, abrir os olhos, ver as estrelas, ver o mundo
não apenas com pessimismo, que às vezes somos levados a isso, mas ver o mundo com esperança, olhar com esperança, ver que há estrelas no céu. Às vezes só vemos as nuvens, mas há estrelas. Então, ver que há estrelas no céu. Nas noites mesmo mais escuras, e é aí sobretudo que elas se veem melhor. O segundo exercício, não basta ver as estrelas, é preciso seguir a estrela, levantar-se, desacomodar-se, se quisermos, tornar-se peregrino. Houve muitos, se calhar, que viram aquela estrela, não sei. Naquele tempo, naquelas circunstâncias, houve outros magos, outras pessoas que no Oriente, no Ocidente, homens e mulheres também viram a estrela, mas não se colocaram a caminho. Então este é o segundo exercício. Isto é o segundo exercício. Colocar-se a caminho, tornar-se peregrinos, então, se quisermos, neste ano da esperança, colocar-se a caminho. Isto dá para tudo na vida, não apenas para a nossa fé, mas é esse o contexto em que nos encontramos. Terceiro momento, isto está a correr muito bem, mas depois há sempre qualquer coisa que não corre tão bem. É normal, faz parte. Confundiram Belém com Jerusalém. Parece simples, até rima mais ou menos, mas confundiram totalmente. Estes magos chegaram a Jerusalém pensando que já tinham chegado a Belém. Quantas vezes nós não paramos na estação errada, não ficamos no lugar errado, não ficamos na relação errada, ou então, sobretudo, no momento da relação errada, ou seja, valorizamos apenas o negativo, o aspecto que não está a construir, a dimensão que nos atrapalha. Então, muitas vezes confundimos, também nós, Jerusalém com Belém. Confundimos poder da cidade de Jerusalém com a simplicidade de Belém. Confundir poder com simplicidade. Confundir grandeza com despojamento. Confundir o rei Herodes com o rei que é Jesus. E é fácil, no meio da agitação dos dias, confundirmos, pararmos no lugar errado, deixarmos enganar por outras luzes, pela agitação daquela cidade. Então, quarto exercício, retomar o caminho. Não desanimar, retomar o caminho, recomeçar. Todos nós podemos cair, todos nós podemos errar, todos nós podemos falhar, todos nós podemos confundir Jerusalém com Belém, mas não podemos ficar aí. Pedir a força uns aos outros, todos a Deus, para recomeçar, retomar o caminho, voltar a ser peregrinos de esperança. E esse é um exercício difícil, porque significa não desistir, significa ser persistente, ser resiliente, e às vezes é cansativo, temos a sensação de que não vale a pena, se calhar já fizemos muito, enfim. Então, eu nunca tive um PT, mas se o ginásio onde eu ia ouve o que eu estou a dizer, só me vai perguntar no final porque é que não continuas. Espero que eles não estejam a ouvir. Então, quinto exercício. Encontraram Jesus. Chegaram a Belém, encontraram Jesus, adoraram-no, contemplaram-no, dedicaram tempo. Esse é um exercício difícil, é dedicar tempo àqueles que amamos, dedicar tempo a Jesus, dedicar tempo. Adorar não é uma coisa a correr. Cumprimentar ainda dá para ser mais ou menos a correr. Agora, adorar significa tempo, significa parar, significa contemplar. E isso são dimensões que às vezes é difícil conjugar com a vida de todos os dias. Então, este é o quinto exercício para 2025. Sexto exercício, está quase. Sexto exercício. Deram do que tinham, os seus presentes, deram do que tinham. Um ofereceu ouro, outro ofereceu incenso e outro ofereceu mirra. Então, o que é que isso significa? O ouro significaria o reconhecimento como rei, como importante. Jesus como alguém importante, como alguém que nós queremos que reine na nossa vida. Damos o que somos, abrimos o nosso coração para que ele possa entrar como rei. O outro presente, que foi o incenso, significa então reconhecê-lo como Deus, como presença de Deus entre nós. Também lhe damos o nosso coração para que ele possa entrar como Deus, possa trazer divindade à nossa vida. E mirra, que era um elemento com que se embalsamavam os corpos e que cuidavam dos mortos,
significa que, por muito que nós possamos pensar, não podemos esquecer que somos frágeis, limitados, mortais. Então, e por isso também abrimos o nosso coração para acolher essa consciência, porque quanto mais conscientes somos dos nossos limites e das nossas fragilidades, eu acho que mais acordados estamos, mais atentos estamos à vida, mais valor damos aos pequenos pormenores que às vezes nos escapam e passam ao lado. Sétimo exercício e último exercício. Talvez um dos mais interessantes, que seja a percepção de que não podemos voltar pelo mesmo caminho. Eles perceberam que ali qualquer coisa não estava bem no Rei Herodes e não era preciso tirar um curso superior, nem fazer psicologia, para entender que havia ali outras intenções. Então, o que é que eles fazem? Regressam por outro caminho, diz o texto, regressaram à sua terra por outro caminho. Na terra, na mesma terra, mas de outro modo, de outra maneira. Não repetiram a fórmula. E este mudar de caminho significa também mudar de vida, como metáfora, significa a coragem de arriscar novos caminhos, novas ideias, novos modos de estar. E 2025 não pode ser uma repetição de 2024. É óbvio que queremos que não piore, mas não basta isso, é preciso também nós, cada um de nós, nos seus lugares, nos seus trabalhos, nas suas famílias, na comunidade, que cada um de nós possa também trazer algo de novo, possa pensar em regressar de outra forma, de não só regressar à vida todos os dias, mas ensaiar novos cenários, procurar também transformações diferentes. O encontro com Jesus, e cada Eucaristia também é esse encontro, há de ser um lugar de transformação, de criatividade, de inspiração para a vida. E este dom é tão necessário para cada um de nós, e eu diria ainda é mais necessário para a Igreja. Temos uma certa sensação de demasiada repetição, demasiado o tom, o modo, às vezes tem pouco dessa densidade da criatividade e da inspiração. E talvez o ano jubilar da esperança, com este tema da esperança, nos possa animar e nos possa reforçar. Então termino a pedir para que cada um se inscreva neste ginásio que eu agora acabei de divulgar, façam os exercícios, se não conseguirem fazer todos vão fazendo alguns, depois podem retomar os exercícios, revejam o plano de treinos, depois se for preciso ajustar alguma coisa digam, mas que cada um de nós possa este ano de 2025 fazer dele um ano diferente, um ano também com gestos proféticos, com atitudes de coragem, com a capacidade de sonharmos para além da ponta dos nossos pés e do nosso umbigo, com a criatividade também da inspiração e que, sobretudo, para cada um de nós, para a Igreja e para o mundo, seja um ano cheio de esperança.